todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Saúde Mental Reflexões em Tempos de Pandemia, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Torres Vedras e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. E o tema de hoje é a conciliação profissional com a vida pessoal e familiar. E comigo tenho a doutora Teresa Espaçadinho. Obrigada, doutora Teresa, por estar aqui connosco. É um gosto. Doutora Teresa, há um estudo que indica que em cada 3 pessoas trabalha mais de 40 horas e que metade deste tipo de pessoas dizem que as horas que trabalham são insuficientes. É urgente modificar este paradigma, muito mais em altura de crise. Felicito a Câmara de Torres Vedras por esta iniciativa e também conjuntamente com a Ordem dos Psicólogos e agradeço a oportunidade de poder contribuir também por um tema que me é bastante caro, que também enquanto trabalhadora me toca e enquanto profissional uma área que é relevante a atuar. Nem sempre a organização do trabalho, na realidade portuguesa, assume o melhor formato para que seja possível os negócios serem sustentáveis, para que seja possível as pessoas se sentirem satisfeitas com o trabalho que realizam e serem assim produtivas. É realmente um problema, mas que também tem algumas hipóteses e caminhos e estratégias que podem ser implementadas. A pandemia Covid-19 desencadeou profundas alterações a nível social, económico e político, com efeitos diretos na nossa vida pessoal e profissional. Neste momento é natural que muitos profissionais sintam mais pressão para demonstrar o seu valor na organização onde trabalham e garantirem o seu emprego. A segurança e a estabilidade laborais são ainda mais importantes em tempos de crise. É também natural que a introdução de vias de comunicação e trabalho digitais tenha esbatido mais a fronteira entre a vida pessoal e profissional. A pandemia fez muitos de nós reconsiderar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Todavia, este período ensinou-nos que somos resilientes e que mesmo em situações adversas conseguimos continuar a ser produtivos. Impõe-se reorganizar o trabalho, a vida pessoal e familiar, garantindo a nossa saúde física, a nossa saúde psicológica, o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Se as organizações têm um contributo fundamental através da promoção de culturas, políticas e ações concertadas de facilitação desta harmonia, o papel de cada um de nós não é menor, nem deve ser menos ativo. O desafio é encontrar esse equilíbrio pessoal e próprio que permita a integração adaptativa e funcional para cada pessoa entre ambas as dimensões da sua vida. Procurar soluções e estratégias flexíveis para os diferentes papéis e responsabilidades que assumimos cotidianamente é imperativo e inadiável. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é a condição indispensável para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida para trabalharmos de modo diligente e eficaz para a produtividade e competitividade das organizações, para a recuperação económica do país e para a coesão social. Deixamos os nossos escritórios, a nossa organização, para ir para a nossa casa. E esta linha, que era ténue entre a vida profissional e a vida familiar ou a vida pessoal, passou a ser ainda mais ténue, porque é o mesmo espaço. É verdade que todos os problemas que antes já existiam foram exacerbados com esta situação de pandemia. Trabalhar a partir de casa implica uma grande disciplina, implica que a cultura da empresa e os processos de trabalho estejam agilizados para que seja possível sentir o apoio dos pares e das chefias, que seja necessário haver esta clareza dos papéis, que os objetivos estejam bem definidos e que cada trabalhador saiba o que é esperado deles. Isto não aumenta mais esta necessidade que, em regime presencial, se já não tivesse assegurado, dificilmente seria melhor conseguido na modalidade de teletrabalho. Então são os desafios múltiplos. Por um lado, a organização do trabalho, por um lado, os trabalhadores terem as ferramentas, seja em termos materiais, seja em termos de competências, para desempenhar o seu trabalho com apoio e em condições devidas à distância, e depois, no meio disto tudo, há que lidar com toda a nossa insegurança e o nosso receio, que é lidarmos com esta pandemia. Sim, mas até uma questão prática é a pessoa estar acessível, tem um computador ao pé de si e a tentação de ir ver só o e-mail às 7 da tarde ou às 8 da tarde é muita. E a pessoa muitas vezes tem que ter uma autodisciplina
para conseguir desligar-se desta questão de vou só ver o e-mail, vou só atender esta chamada do trabalho, pode ser importante. E muitas vezes tem horas de jantar, horas de estar com a família ou até horas do seu próprio lazer. É verdade, implica muito mais disciplina, como disse, e essa disciplina para muitos implica uma mudança de comportamento. Ora, mudar comportamentos é também mais um esforço que é solicitado às pessoas numa altura em que outros esforços para cumprirmos também todas as medidas de proteção individual e coletiva se somam. Ora, como em todas as mudanças, nós precisamos também de um tempo para nos ajustarmos. E também não é a simples passagem do tempo que nos faz ajustar, tem que algo acontecer. Daí que seja muito importante haver conhecimento de algumas estratégias que ajudem as pessoas a adotar mais facilmente esses comportamentos, o sentirem que as dificuldades que eventualmente possam experimentar não são dificuldades, não são vividas solitariamente, que há colegas de trabalho que também enfrentam essas mesmas dificuldades, que as chefias compreendem que possivelmente a produtividade também não é a mesma quando a partir de casa, enfim, por exemplo, nem todas as pessoas têm internet de banda larga e com fibra de uma forma capaz. Também não é verdade que seja óbvio que trabalhar em casa com crianças não seja absolutamente extenuante, porque dependendo da idade escolar, o acompanhamento e a necessidade de acompanhar é muito grande. Mas em relação ao desligar, concretamente, já haveria muito, para muitos dos trabalhadores, esta dificuldade. Mesmo quando tinham que fazer esta deslocação entre casa, trabalho e casa, porque se não existisse o computador em casa ligado, havia um smartphone que tenha o e-mail da empresa ou do trabalho e há também todas as plataformas que estão disponíveis no telemóvel. É só ir ver um e-mail, é só ir responder a esta mensagem, pode muitas vezes querer dizer que estamos permanentemente ligados emocionalmente, mentalmente ao trabalho. E isso não possibilita o tempo de descanso e de recuperação necessários também para fazermos um bom trabalho e com certeza também para conseguir dedicarmos a outras facetas, outras dimensões da nossa vida. E esta questão de responder e não desligar, de estar constantemente a trabalhar para dar a conhecer que está a fazer um bom trabalho, porque uma questão na empresa, o chefe está lá e poderá ver o trabalho. Em teletrabalho, a pessoa tem a necessidade de mostrar trabalho feito, digamos assim, e então esta constante, esta jornada contínua de trabalho, muitas vezes há um certo medo por trás da pessoa, o medo de perder o seu próprio emprego. Sim, daí que seja absolutamente incontornável uma necessária mudança cultural em relação à forma como se trabalha. E sim, essa chefia que antes via é a mesma chefia que em teletrabalho encontra outras estratégias para controlar os trabalhadores. E, portanto, quando eu tenho que permanentemente provar o meu valor ou provar o meu trabalho, isto cria uma ansiedade muito grande. E, portanto, temos aqui uma dinâmica que é, por um lado, a maneira como se trabalha está muito focada ainda no tempo em que se trabalha e no cumprimento de horários e não tanto naquilo que é o desenvolvimento e o atingir de objetivos, de haver aqui resultados visíveis que contribuem para um todo da organização. Isso faz com que crie uma ansiedade ainda maior por via de eu não estou tão visível. Pode haver dúvidas sobre o que é que eu estive a realizar. É também muito mais exigente para as chefias, não só para os trabalhadores, que no fundo também são pessoas que tiveram que adaptar a como é que eu coordeno equipas de trabalho à distância. Mas também é verdade que para os trabalhadores que possam sentir que mais facilmente o seu trabalho seja dispensável, que a competição aumenta por via da globalização, não é? Isto traz uma pressão que no dia-a-dia pode ser difícil de compatibilizar até com um bom trabalho. Acaba até por ser paradoxal, que é eu quero fazer um bom trabalho, mas estou tão preocupada com isso que isso me afeta naquilo que
que é a minha criatividade, na minha capacidade até de comunicar e de afirmar as minhas propostas. Há aqui dimensões que se intersectam. Portanto, também é verdade que subemprego, trabalho precário, condições de vínculos laborais demasiado flexíveis, podem levar a que as pessoas estejam permanentemente preocupadas, e quando se está permanentemente preocupado, isso começa a ter um caráter mais de ansiedade, mais de um sentido até de adoecer que é possível. Vejamos, as pessoas que em situação de desemprego não conseguem mostrar o seu valor, sentem que não têm tanto a utilidade para a sociedade e muitas vezes vão-se questionando inclusivamente sobre as suas próprias capacidades para superar a situação, também porque estão mais isoladas, da mesma forma que essa preocupação para quem tem medo de perder o seu emprego, a sua remuneração, é a sua forma de subsistir, mas é também esta dimensão de o meu propósito de vida. Ou seja, estamos a falar um pouco de criar ambientes de trabalho saudáveis. Neste sentido, que antes desta questão do teletrabalho era quase possível, porque havia sempre a pausa do café, havia aquela questão de, nem que seja de um almoço entre colaboradores, para garantir a união da empresa, e que agora fica tudo um pouco aquém. E agora, se calhar, possivelmente, as empresas querem na mesma aumentar o bem-estar dos seus colaboradores e não conseguem porque estão à distância. Bom, já anteriormente as questões antes da pandemia era um desafio enorme a construção de um local de trabalho saudável. É certo que a presença permitiria beneficiar do apoio de alguns colegas, da socialização, mas ela teria que existir. Portanto, esse apoio e esse suporte dos colegas já deveria existir. Nem sempre o presencial traz a qualidade das relações, do apoio, dos momentos positivos que são necessários, lá está, para os processos de trabalho, de criatividade, de comunicação fluida. Mas os desafios são maiores. Mas também é verdade que progressivamente começa a haver maior consciência das empresas relativamente à necessidade também essencial para a própria sustentabilidade dos negócios, colocarem as suas pessoas no centro. Nós não somos máquinas e isso é uma vantagem, porque haverá cada vez mais processos automáticos, cada vez mais a robotização vai permitir libertar as pessoas para aquilo onde as suas competências podem fazer realmente a diferença. As empresas que antes faziam estes momentos intencionais, seja de celebrar datas como o Natal ou no Dia Mundial da Criança, permitir que as famílias e os trabalhadores que têm famílias pudessem também participar num dia mais coletivo, têm que encontrar outras formas. É verdade que existem estratégias um bocadinho criativas na mesma de celebrar esses mesmos dias, mas continua a não ser o essencial. E para que as empresas saibam o que é realmente crítico implementarem, mais do que uma sensibilidade para se fazer certas coisas, há que trazer também a ciência para o meio das organizações. E isso implica, por exemplo, vou-lhe chamar, tirar um retrato, tirar uma fotografia àquilo que se passa, às dinâmicas de trabalho. A isto os psicólogos chamam de avaliação dos riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? São estes fatores que advêm das condições de trabalho, da interação humana, ou seja, as relações interpessoais e os próprios indivíduos. Como é que isto se interseta? Por exemplo, se eu tenho indicações ou diretrizes contraditórias da minha chefia, se eu trabalho por turnos e turnos que possam até ser imprevisíveis, se há uma pouca oportunidade de fazer pausas durante o tempo em que desenvolve o trabalho. Isto são riscos que precisam de ser identificados e precisamos e as empresas precisam de compreender que tipo de impacto é que isto gera também na produtividade. Portanto, quando usamos
a ciência como uma forma de suportar as decisões, estamos muito mais capazes de também obter resultados relacionados com aquilo que queremos mudar. Ou seja, estamos a falar de duas situações, de uma empresa que esteja consciente de que se tiver a criar um bom ambiente colaborativo, também o colaborador será muito mais feliz e será muito mais produtivo, digamos assim. Absolutamente, a relação é entre o meu compromisso com aquela empresa, com aquela organização, está associado ao meu bem-estar, à minha saúde e isso afeta a minha produtividade. Então estas relações assentam também nisto, que é, se eu enquanto trabalhadora tiver um sentido claro da minha competência, e isso significa que tive os meios para desenvolver a minha competência, se eu tenho uma liderança que me apoia, que em vez de me controlar, me ajuda a desenvolver um trabalho progressivamente mais autónomo, se eu tenho boas relações com colegas de trabalho, há um ambiente colaborativo, quando eu reúno estas três dimensões, eu estou de certeza num ambiente de trabalho saudável. Certamente. Há pouco a doutora Teresa falou dos riscos psicossociais dos trabalhadores. Até que estão os nossos trabalhadores essenciais, que agora estão em trabalho de excesso de trabalho, até que ponto eles também não estão em risco de desenvolver estas questões de esgotamento, estes riscos psicossociais propriamente ditos? Sim, há profissões que estão amplamente estudadas onde há maior risco de desenvolvimento de problemas de exaustão profissional, no limite, os fenómenos de burnout. Mas todas aquelas pessoas que durante este tempo da pandemia tiveram que enfrentar de uma forma permanente ou quase permanente o risco, seja porque sair de casa aumenta inevitavelmente a nossa exposição ao risco, seja porque também pela natureza do seu trabalho ou por não ser possível em lado nenhum, mas no nosso país também não, termos os recursos todos necessários. É verdade que existe uma pressão muito grande sobre determinadas pessoas que têm determinadas atividades profissionais. Sim, aquelas profissões que, por exemplo, de ajuda, onde a exposição emocional ao outro é maior, não é só, entre aspas, um trabalho tarefista e mais externo à pessoa. Estas pessoas estão mais expostas a estes problemas do stress. E o stress, o que é isto? Às vezes falamos tão vulgarmente, parece que é normal sentirmos stress. Sim, de certa forma é natural sentirmos stress, porque permanentemente estamos a avaliar que condições é que nós temos, sejam condições materiais e de recursos, ou recursos também internos, para fazermos face a uma situação onde temos que dar um tipo qualquer de resposta. É isto que, quando sentimos que é menos do que nos é pedido, nós sentimos esse stress. Só que esse stress também já todos sentimos que em alguns momentos ele pode ser positivo. Quando somos, no fundo, desafiados física e psicologicamente a dar o nosso melhor, há um nível de energia que aumenta fisiologicamente, há alterações que nos ajudam a superarmos-nos. Esse stress é bom, mas quando de uma forma continuada, no tempo, e lembrar que, enfim, já faz um ano que estamos neste ambiente pandémico, estarmos expostos a esse esforço que deveria ser pontual permanentemente, esses profissionais estão muito desgastados e o desgaste continuado por via desse stress pode levar a desenvolver problemas de saúde psicológica. Os fenómenos de exaustão, de burnout, são realidades com implicações físicas, emocionais, comportamentais muito grandes e é difícil lembrar no dia-a-dia que estes profissionais são pessoas e que precisam de descansar para continuar a ajudar-nos a todos. Mas isto aplica-se a todos os profissionais, não só necessariamente aos chamados profissionais essenciais ou os da primeira linha, até se quisermos.
Todos nós devemos estar atentos àquilo que é a nossa saúde, o nosso bem-estar, às condições que o nosso organismo necessita para estar em equilíbrio e, portanto, é essencial termos medidas de autocuidado. Que estratégias em concreto é que as pessoas poderão adotar, se bem reforçando que é preciso sempre uma disciplina, uma autodisciplina para implementar esta estratégia, mas que estratégias específicas é que as pessoas poderão adotar, se bem que também dependem de cada situação e de cada pessoa? Esta temática da conciliação é preciso ser entendida como um binómio, ou seja, há por um lado aquilo que as empresas, os locais de trabalho, as organizações devem acautelar, devem desenvolver, medidas que devem adotar e depois temos a dimensão das pessoas, o que é que cada uma de nós, o que é que cada um de nós pode, no fundo, assumir e ir tentando implementar. Cada um de nós tem algum poder, mas não tem o poder todo e também gera muita frustração o exigirmos sempre permanentemente de cada um de nós mais e mais e mais estratégias, quando às vezes há alguns ambientes de trabalho que são de facto hostis e que no fundo não bem tratam os seus trabalhadores. Mas há coisas que as pessoas podem fazer. E, em primeiro lugar, assumir essa mesma responsabilidade, que é, não é só a minha empresa que me tem que proporcionar N benefícios e N condições, eu também posso fazer algumas medidas que me ajudem no dia-a-dia. E começa desde logo aquilo que é transversal à vida, que é o procurar ter um estilo de vida saudável. É importante este estilo de vida como incluir necessariamente as horas de sono. As horas de sono para um adulto vão entre 7 e 8 horas. E esta é para a maioria. São muito poucas as pessoas que necessitam de dormir menos do que isto. O sono não é uma perda de tempo, é uma necessidade biológica que temos e por muito sociais e psicológicos que sejamos, também somos seres biológicos e isto é incontornável. E quando, para ganharmos tempo, seja para trabalhar, seja para fazer outras dimensões de vida, por exemplo, dentro de casa, que não conseguimos fazer durante o nosso dia, é aí que se vai cortar. Isto tem impactos, seja na aprendizagem, na concentração, no desempenho das funções. Eu diria, em primeiro lugar, esta dimensão, se estiver assegurada, muito de outras estratégias pessoais podem ser depois vir neste seguimento. Portanto, um estilo de vida saudável então implica estas horas de sono, uma alimentação equilibrada e a prática de alguma atividade física. Eu desafiava as pessoas que estão em confinamento para contarem os passos que dão por dia e imaginarem, se nunca tiverem feito esta comparação antes, este registro anterior, como se mexiam muito mais quando não estávamos nestas circunstâncias. Ora, isto tem necessariamente implicações. Por outro lado, há estratégias que são mais do que umas estratégias, implicam uma atitude de planeamento, para poder organizar, para escolher o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, ou até inclusivamente para que é que eu estou a fazer isto. Então, objetivos claros, com metas do que eu quero atingir, para poder depois dividir essas mesmas atividades pelo dia e até estando na tentativa de compreender qual é a altura do dia em que eu estou mais capaz de fazer esta tarefa. Será mais de manhã cedo? Será mais de tarde? Qual é a altura do dia? Não somos todos iguais e por isso devemos procurar encontrar quais são estas particularidades, que no fundo são singularidades que nos ajudam a ser mais produtivos. Depois, na dimensão das relações laborais, pedir ajuda, explicitar o que se precisa, o que os outros não adivinham, por muito óbvio que seja para mim algo que normalmente quando eu penso desta forma isto inevitavelmente vai trazer-me uma sensação de injustiça, uma sensação de maior afastamento em relação aos outros. Portanto, por muito que eu gostasse de ser adivinhada, é mais eficaz se eu disser aos outros o que preciso para realizar o meu trabalho.
Quando eu organizo o meu trabalho, planeio, vejo as prioridades ou discuto as prioridades com a minha chefia, eu também serei capaz, e é importante que eu seja, pelo menos progressivamente, que vá sendo mais capaz de ser assertiva. Assertiva é esta capacidade da comunicação de dizermos de uma forma adequada o que pensamos e sentimos. Portanto, se nós desempenhamos o nosso trabalho todos os dias e percebemos que faça uma tarefa extra que não está a ser solicitada, isto vai pôr em risco a nossa pausa de almoço, o nosso tempo com a família, devemos dizer que não. Claro que não é um não faço, no sentido de vou agora insurgir-me e não cumprir. Não, significa dar alternativas, sinalizar à chefia, olha, estou com isto e isto, o que é que considera mais importante ou que dê mais atenção agora. Claro que o ideal seria mantermos esta lógica de 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. Isto não pode ser rígido. Há momentos em que também precisamos de dar mais atenção, por exemplo, à família, e há outros momentos em que precisamos dar mais atenção a determinadas atividades e prazos que sejam necessários em termos de trabalho. Mas termos isto por referência significa que teremos uma atenção dedicada a não resvalarmos a toda a hora é hora de trabalho, porque se toda a hora é hora de trabalho, isto vai ter um impacto na qualidade do trabalho que eu realizo, porque na minha capacidade de recuperar e de descansar depois de ciclos de trabalho, porque eu também me torno mais criativa se tiver outras dimensões exploradas da minha vida, se tiver que falar com outras pessoas, se puder encontrar e dedicar-me a outras tarefas que também me possam dar prazer e que me complementam. Esta ideia é importante. Depois é uma ideia também, muitas vezes, com algumas raízes, esta ideia da quantidade de trabalho. Trabalhar muito significa assegurar muitos resultados. Portanto, é inevitável que em alguns momentos precisemos de mais algum tempo, mas isto não pode ser prática. Então o esforço terá que ser no sentido de fazer pausas. Estratégias como, nem que seja pôr um alarme no telemóvel, que me permita dizer a cada hora que estou sentada, me levante 5 minutos para ir olhar para uma janela, para me desfocar do ecrã, se o meu trabalho for nesse ecrã. Um alarme todos têm. Portanto, falta esta maior consciência de a pausa permite-me ganhar alguma distância em relação ao que estou a fazer, e isto por vezes pode ser útil para superar um problema que nós estejamos aqui a encontrar solução, a resolvê-lo mais facilmente. Porquê? Porque muitas de algumas soluções temos-las quando não estamos necessariamente a pensar focados naquela questão. Depois as pausas permitem ir buscar e cuidar de outras necessidades, seja até em termos oculares, de focar à distância, seja para nos movermos e por isso não termos aqui más posturas e problemas musculoesqueléticos que são desenvolvidos por causa também do trabalho, mas também podermos, por exemplo, comer, beber, respirar de uma outra maneira nessa pausa que nos permite ter outro fôlego para trabalhar. Parece assim uma estratégia tão óbvia, não é? Fazer as pausas, mas se calhar também desafiava as pessoas a pensarem que pausas é que fazem durante o dia de trabalho, que escolham fazer, que tenham noção que as estão a fazer. Outras dimensões que são necessárias para trabalharmos melhor e vivermos melhor, e nesta dimensão da conciliação, passa por também confiar nos colegas de trabalho, desenvolver tempos de qualidade com eles, mesmo que não sejam presenciais. Um ambiente de trabalho tóxico é um ambiente onde nós não nos sentimos seguros, onde contamos o tempo para regressar ao resto das nossas vidas e viver a vida a sobreviver. Porque de início também disse, muitas pessoas trabalham mais de 40 horas por dia. Isto é uma enorme fatia da nossa existência a trabalhar. Então é mesmo importante que ela tenha o máximo de qualidade possível. E cada um de nós
também tem uma influência no seu metro quadrado. E, portanto, começa desde logo por algumas estratégias que possamos ter. Ou seja, agora de uma forma muito resumida, a pessoa tem que encontrar sempre o seu equilíbrio e nunca ficar à espera da organização, é encontrar sempre o seu próprio equilíbrio e como é que há de gerir o seu tempo e a sua forma de estar e a sua forma de trabalhar. Sim, espera-se que as pessoas sejam proativas, não é? Mas é preciso também dar condições às pessoas para elas conseguirem ser proativas. E um ambiente de trabalho saudável é exatamente aquele onde há proatividade, que é o contrário dos ambientes onde há medo, onde há receio de arriscar, onde há receio de falar. Esses não são ambientes de trabalho saudáveis e nesses contextos não é possível crescer, desenvolver e retirar o propósito que se calhar todos procuramos, de uma forma ou de outra, todos procuramos com as nossas atividades profissionais. É bom se trabalhar em ambientes muito saudáveis. Sem dúvida, sem dúvida. Deixamos os links de acesso aos recursos da Ordem dos Psicólogos Portugueses e alguns contactos da Câmara Municipal de Torres Vedras que são necessários. Doutora Teresa, muito obrigada por estar aqui connosco. Foi um gosto, Sandra, e muito obrigada por terem pensado em mim para contribuir para este tema. Obrigada. Quanto a si, mantenha-se a salvo. Obrigada.